Agora eu fico curioso, principalmente nesse ponto do ataque, para saber a situação da ponta esquerda. Porque a gente vinha com o Ratão na expectativa de ser titular e camisa 9. Acabou que ele nem titular foi na partida contra o Goiás. Biel tá entrando bem, mas ainda não conseguiu retomar o lugar dele no time titular. Tem feito gols, etc. E o Juba, que é a terceira opção, tem sido muito pouco utilizado. Então quero saber de vocês aí, como é que fica essa ponta esquerda do Bahia? 3 opções, nesse momento a gente não sabe quem é a principal opção, quem tem mais o reconhecimento do técnico Rogério Ceni também. Se fala muito de 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2, tá e tal. E, na verdade, isso apenas é uma forma de iniciar a partida. Como você desenvolve, aí vai de acordo com a capacidade de suas peças. E aí a gente percebe que, por vezes, a gente teve no ataque um 4-2-3-1, onde você tinha Tassiano chegando, junto com o Cauli, com o próprio Iago, dando suporte, ou com o próprio Ademir, dando suporte para Everaldo. Várias vezes aconteceu isso. Caio citou em um dos gols que quem faz a bola do ataque do último gol é Tassiano pelo lado. E você já tinha mais 2 atacantes jogando, inclusive o próprio Everaldo. Então, assim, o jogo do Rogério Ceni é esse. Ele ter essa capacidade dos atletas em desempenhar várias funções e bem. Quanto a Juba, Juba já cresceu no conceito do Ceni. Juba passou de quase despercebido a um cara que entrou pela direita. Teve gente que achou que ele entrou errado, ele entrou com outra função. E o pessoal achou que ele entrou com a função do Ademir, não entrou. E depois, contra o Flamengo, Juba é a primeira opção lá de Biel. Ele entra com Juba e Biel. Então, percebe-se que o Rogério pensa nele. Mas não é ideia de jogo dele, Rogério. Não é na nossa ideia de jogo. Na nossa ideia de jogo, tira Iago, põe Juba ao lado de Tassiano e Rezende. Na nossa ideia de jogo. Na nossa ideia de jogo, você vai botar Cauli. E aí tira quem? Everaldo? Era a nossa ideia de jogo. Tira Everaldo, Cauli, Biel e Ademir. Beleza. É a nossa ideia. Tem que ver a ideia de jogo do treinador. Na realidade, essa questão tática é importante pelo seguinte: como você tem 3 meio-campistas, você tem Rezende, você tem Iago, você tem Tassiano, você tem um Cauli mais à frente. Cauli, ele não é um jogador móvel, simplesmente ele fica ali como na escalação. Cauli é um jogador que flutua. Ele pode flutuar pelo lado esquerdo, flutuar pelo lado direito. Ele é um cara que tem liberdade. E isso faz com que, em muitos momentos, o próprio Camilo Cândido, que vira um ponta, ele possa espetar pelo lado esquerdo também. E aí abre a oportunidade também de Everaldo ser esse jogador que possa se movimentar mais para gerar jogo. Então essa questão do meio-campo, o mais importante são as dinâmicas. Quais são as dinâmicas? Qual será a função de Rezende? Marcar, tentar dar uma qualidade maior no passe, não é a mesma qualidade de Acevedo, mas marcando ele é melhor hoje, está na melhor fase. Você tem um Iago que ele tem a capacidade de construção, mas nesse jogo contra o Goiás, Iago sofreu bastante, porque como o Bahia ficava descompactado nesse jogo de idas e vindas, contra-ataque, transição ofensiva toda hora, o que acontecia? Iago muitas vezes tinha que marcar 3 jogadores, e aí não sobrava para Rezende, porque Rezende em muitos momentos estava mal posicionado no primeiro tempo, depois se recuperou como zagueiro. Mas quando você tem um Tassiano também, você tem também um volume maior pelo lado direito, então você tem jogadores que são meias, mas que têm capacidade de movimentação. A partir daí, você começa a ter um Ademir, que fez uma partida abaixo, ou você pode ter o Biel e o Everaldo lá na frente, ou outro centroavante, Ratão, tanto que entrou muito bem. E no momento que entra ali, que ele dá aquele belo passe, que Everaldo dá aquele belo passe para ele, ele fecha pelo lado direito, depois joga como centroavante. Ou seja, há opções na cabeça do treinador, ele já demonstrou contra o Goiás, e que siga assim. Uma construção diferente, né? Uma construção diferente.